Olá, Dário. Olá, ouvinte do Corajosamente. E olá, Cintia Cruz. Nesta ordem, claro que não. Olá, Cintia Cruz, primeiramente. Claro, maravilhosíssima. Estamos aqui em mais um episódio do Corajosamente. Eu, Bruno De Mauro, aqui com Cintia Cruz, maravilhosa. Cintia, qual é o tema deste episódio gostoso? Olá, gente. Para quem não sabe, Dário é o nosso editor. Sempre alguém pergunta quem é Dário. Dário é o nosso editor, tá? Mandem beijo para ele, ele vai ficar feliz. O tema de hoje é: você seria seu melhor amigo? Ou seja, você é uma pessoa tão legal, tão maravilhosa, um amigo tão incrível que você contaria com você mesmo enquanto amigo? Essa é a nossa dúvida. Porque o que que tá acontecendo, gente? Eu tenho ouvido muitas pessoas reclamando que não dá pra confiar mais nas pessoas, que tá difícil manter amizades e tal, que tá difícil ser amigo das pessoas, enfim. Mas será que as pessoas podem contar com você? Será que você é esse amigo que você tanto espera dos outros, né? Será que você também faz a sua parte quando as pessoas te procuram? Então, é isso. É nessa linha que nós vamos hoje. E a Quem gente vai quer começar? responder se a gente também é esse amigo, né, Cintia Cruz? Era aí, eu queria começar aí. Eu queria começar falando, Bruno, você. Que nota você se dá como amigo? Primeiro, nota. Só fala nota, de 0 a 10. 11 de 10. Vamos começar já pela humildade. Que bom, porque a minha nota para mim como amiga é 7. Depois eu vou explicar. Explica o seu 11 de 10, por favor, Não, não, Demauro. E não é 11. concordo, você é um amigo 11 de 10, sim, maravilhoso. Gente, se, assim, se vocês tiverem a chance, peguem o Bruno para vocês, entendeu? Amigo maravilhoso, incrível. Quando eu mudei para São José, quem trouxe meus gatos no carro? Ele e Juliana. Você tem um amigo que vem de São Paulo para São José dos Campos com dois gatos chorando no carro? Dois, não, os três, né? Você trouxe os Os três. três. Foi a sinfonia do Com gato no carro. três gatos chorando durante 1 hora e meia. Isso já diz que Bruno é 11 de 10. Então, Bruno defende a sua tese, sendo que nem precisa. Eu só fui nessa viagem porque Ju Cruz ia estar comigo no carro. Quem não mais maravilhosa para fazer a sinfonia dos gatos chorando no fundo e Ju Cruz Beijo, maravilhosa. Ju, sua maravilhosa. Enfim, Cintia Cruz, não sou 11, nada, coisa nenhuma. Posso ser, mas a pessoa tem que merecer esse 11. E acho que o 11 também não é saudável, né? A gente ser tão amigo assim não é tão saudável. Mas enfim, Ah. talvez seja uma reflexão para depois. Mas sabe que quando a gente estava definindo esse tema e eu comecei a fazer aquela reflexão sobre o tema, né? Me veio uma coisa na cabeça que é, agora fazendo a faculdade e estudando de novo, eu venho participando de bastante pesquisas, assim. E tinha uma pesquisa sobre nível de amizade e de quanto que a gente sente que outras pessoas podem contar com a gente e quanto que as pessoas podem contar comigo. E tinha várias perguntas que era sobre a minha disponibilidade, assim. Eu consigo ver quando alguém precisa de ajuda? Aí eu, sim. Aí tinha a escala, né? Aí eu coloquei numa quantidade alta, eu presto atenção quando alguém precisa de ajuda. Mas tinha uma pergunta que era: você tá sempre oferecendo ajuda a quem precisa de ajuda? E aí eu refleti nessa pergunta, que é relacionada a isso. Por que eu pensei nisso? Porque assim, não, eu não estou sempre oferecendo ajuda a quem precisa de ajuda. Porque a minha vida seria muito cansativa se eu oferecesse ajuda a todo mundo que eu vejo que precisa de ajuda. E como que a gente, como amigo, consegue criar esse balanço, que é oferecer ajuda ao outro, oferecer ajuda a mim mesmo, mas numa coisa que é equilibrada, que não é só eu oferecendo a mim mesmo e nem só eu oferecendo ao outro. E por isso eu digo, para alguns amigos eu talvez seja um 3, para outros amigos talvez como você eu seja um 7, e para uma pessoa ou duas eu sou um 11. Mas aí é isso, é uma escala assim que eu escolho essa porcentagem, sabe? Mas escolho nem sempre, porque tem momentos que eu estou na merda, e aí o Bruno Amigo é tipo, o Bruno Amigo não está disponível, o Bruno Amigo está na merda precisando de amigos. E aí eu vou nesse outro local tentando encontrar amigos que tenham nessa escala acima de 5 pelo menos, que vão estar ali disponíveis. E às vezes, enfim, não vou expandir muito aqui, vou guardar mais para frente, que estou falando muito. Mas essa é a minha resposta, assim, tipo, acho que tenha respondido. Olha, eu acho que eu sou uma amiga 7 porque é, eu acho que eu também não sou muito buscada. Porque por muito Hum, tempo eu trabalhei muito, assim, muito mesmo, né? Fisicamente trabalhando, viajava muito e tal. E os meus amigos, eles sempre tinham uma coisa assim: ah, eu sei que você tá muito ocupada, eu sei que você tá corrida, ah, não te falei porque você.
tava na correria e tal, não sei o quê, enfim. E já tem muitos anos que a minha vida não é mais essa correria, mas eu percebo, às vezes, em alguns comentários, algumas coisas das minhas amigas, assim, parece que na cabeça delas ainda tem isso, sabe? Tipo assim, ah, você tá muito ocupado, sua vida é muito corrida, você faz muitas coisas. Hoje em dia, eu não acho que eu faço tantas coisas assim, eu acho que eu faço coisas legais, mas que, assim, me sobra tempo e tal. É, mas isso ainda tá na cabeça das pessoas, de alguma maneira, né? Então, eu acho que tem essa coisa de ser buscada. E tem uma outra coisa também, que eu acho que eu falho muito, muito como amiga, que é tudo que eu tenho de memória que eu uso com os meus pacientes, que eu lembro o nome do chefe que a pessoa tinha em 2019, na primeira empresa que ela trabalhou, não sei, o que, né? Eu não tenho com os meus amigos. Eu tenho uma memória muito ruim nas amizades. Então, assim, a chance de eu contar pra você de uma viagem que eu fiz, que você tava junto, é muito grande. Eu esquecer que você tava na Já viagem, entendeu? aconteceu, Ou, Cíntia Cruz, isso é. tipo, sabe, eu, porque eu fui de cinema, filme crítico. Sim, sim, eu tava com você. Eu sou essa, eu esqueço. E eu esqueço, assim, pedaços da história da pessoa, tipo. E não é. Não sei explicar. Quando eu tô ouvindo, eu tô lá. Você sabe que eu sou super interessada em história, amo, né, e tal. Mas é um negócio que eu não prende, assim. Então, às vezes a pessoa fala assim, porque, né, o meu padrasto, você sabe, né, eu sei. Será que eu sei mesmo sobre o. Eu não consigo lembrar. Então, é uma coisa que pra mim eu acho que é um ponto ruim, assim. Porque, né, se eu consigo ter isso no trabalho, não sei, eu acho que fora do trabalho eu desligo um pouco isso, sei lá, essa capacidade, assim. E outra coisa que eu acho que eu falho com uma amiga também é que eu sou uma pessoa cansada. Então, a chance de eu topar grandes coisas e muitas coisas, ela é pequena. Então, sei lá, hoje em dia eu tenho amigas que elas falam assim: eu sei que você, esse rolê aqui é mais a sua cara, então eu vou te chamei pra esse e não pra aquele, porque. E aí acabo que eu me restringo um pouco também, né? Porque eu poderia estar, sei lá, fazendo coisas novas, diferentes e tal, mas os meus amigos já pensam, nem vou chamar porque ela não curte, ela não vai. Menos trilha. Trilha, vocês sabem que eu não vou topar mesmo, né? Então eu acho que eu acho que eu não sou uma amiga tão 100% assim, não. Vou pegar o meu, A meu minha cigarro carinha. imaginário Se, aqui. se você está vendo o vídeo, você viu que a minha carinha. Mas, Cíntia Cruz, queria perguntar por que que você sente. De ser cansada, 100%, concordo. Mas é você cansada, é isso. Se for pra chamar pra ir pra piscina, sentar, conversar, Eu for um amo. restaurante, Aham. vai. Então, Cíntia Cruz é isso. Mas, o de ter que lembrar as coisas do amigo, não tem que lembrar as coisas do amigo, Cíntia Cruz. Por que que tem que lembrar as coisas do amigo? Por que que você se cobra assim que tem que lembrar? Porque você não acha que soa como, tipo assim, nossa, você não deu importância. Eu acho que pode soar como você não deu importância quando eu te contei isso, sabe? Porque se Uhum. eu não lembro, e assim, eu não é que eu esqueci porque eu não dei importância, é porque eu esqueço mesmo. Eu acho que, sei lá, é uma habilidade que é tão ativada no trabalho que depois, sabe, aquela pessoa que é super organizada no trabalho, mas em casa é uma zona. Eu acho que esse lance da memória, não sei, preciso investigar melhor na minha terapia. O que que é? Então, mas eu vou Mas eu trazer tenho medo aqui. de soar com essa sensação de que eu não dei importância, sabe? Pra algo que pra pessoa era importante e tal. Vou trazer aqui porque eu sei de outras pessoas também que têm esse sentimento, porque uma coisa é você, como terapeuta, você lembra do paciente porque é uma coisa que é importante para o tratamento daquele paciente, né? Não é uma relação de amizade, é uma relação de cuidado e uma coisa profissional ali, que é a lembrança disso é importante. Você também toma nota, você não lembra só por lembrar, você também É, lembra porque você teve é. um exercício de anotar num papel, de depois ler De aquilo com alguma prontuário, é. frequência e tudo, é. Na amizade, pra mim, nunca me importei de você esquecer alguma coisa, de eu ter te contado, porque eu não espero que você lembre de tudo. E assim, você pode não lembrar, mas se eu só mencionar um resumo, você já vai lembrar que eu te contei aquilo. Vem uma parte no cérebro. E não tem como lembrar de tudo. É muita coisa, tem tanta coisa que a gente estuda e não consegue lembrar assim de uma vez. Eu queria te dizer aqui que se você quiser sofrer assim, achar que você tem que lembrar, continue sofrendo. Mas eu acho que a amizade não é isso. Ser um bom amigo não é Então, ter que lembrar de tudo. posso subir minha nota pra 8?
E eu acho que tem uma coisa também que tem dificultado, assim, um pouco, né? Que agora eu não moro em São Paulo, então os eventos, as coisas dos meus amigos, eu tenho um esforço extra, né, pra fazer, pra ir, pra estar lá. Então, não é só um almoço com as amigas, gente. Tipo assim, pra eu estar em São Paulo pra almoçar, eu acordo, sei lá, 8 da manhã, 7, me preparo, pego um ônibus, não sei o que, enfim, é todo um rolê, né? Isso dificulta um pouco. Mas Inclusive, só veio aí, me visitar uma vez. Vou jogar na cara, que tô esperando mais. porque, né, gente, dá um pulinho em Portugal, né? Assim, tranquilo. Um bate e volta, Eu fim de tenho um semana. feriado, aí eu vou dar um pulinho em Lisboa. É, e eu acho que isso, e aí trazendo dados aqui, né? A gente, depois da pandemia, parece que essa coisa de você poder falar não para os outros, ela ficou mais socialmente aceita. Então, não sei se vocês também têm essa percepção, eu estava lendo umas pesquisas falando sobre isso, né? Que antes da pandemia, como tudo era presencial, tinha muito essa coisa de você estar presencialmente nos lugares, as pessoas escolhiam menos o próprio tempo. E depois do Covid, isso mudou um pouco. Então, hoje em dia, parece que as pessoas se sentem mais à vontade de falar: não, não vou, não quero e tal. O que é legal, né? Tudo bem você entender quais são as suas necessidades. Só que a manutenção dos relacionamentos, ela também é importante. E o que tem acontecido, né, nas reportagens, nas coisas que eu tava lendo, é uma falta de cuidado, inclusive de, sei lá, você confirma um evento, alguma coisa que você vai, você desmarca de última hora, ou você nem desmarca, a pessoa fica lá te esperando. Isso vai desgastando o vínculo. Imagina, você me chama pra jantar e aí você organiza toda a casa e você compra comida e aí eu, uma hora antes, falo, ai, Bruno, nossa, sei lá, peguei um trânsito, tô meio cansada, vamos remarcar? Porra, sabe? Você colocou energia pra fazer isso, pra coisa acontecer e tal, e a outra pessoa meio que não ligou. Então, isso parece, né, que tem acontecido com muito mais frequência. E aí as pessoas se ressentem, os vínculos vão se desgastando, enfim. Essa parte eu acho que eu tive um período da vida assim que eu cancelava bastante coisa e não gostava. Eu acho que primeiro eu não sabia cancelar e depois, não sei se talvez essa Ou às trend vezes não sabe nem online. falar não, né? Tipo, Talvez eu desde o não soubesse começo você já falar não, deveria ter falado não, né? é. E eu acho que quando eu penso assim, dessa que eu não cancelava e me arrependia de não cancelar, eu acho que tinha sido antes da terapia mesmo. Aí depois com a terapia, eu acho que eu acabei cancelando muito mais do que eu devia. E acho que hoje eu tenho uma coisa que é justamente entender se eu aceito na hora que a pessoa propõe, porque eu não vou cancelar depois se eu aceitei, sabe? Então eu acho que existe essa relação mais saudável na maior parte das vezes que eu tenha hoje, que eu pense. Mas eu sinto que nossa, quando cancela assim no mesmo dia, eu acho uma bosta. Nossa, é É muito, muito muito ruim, bosta. né? É. E tem uma outra coisa que eu acho. Antes de entrar nesse outro tema, só aprendam com a minha amiga Leque, que é a pessoa assim mais organizada de agenda de eventos que eu já vi na minha vida, porque a Leque, ela funciona da seguinte maneira: se você falar com ela hoje, falar, amiga, meu aniversário, que todo mundo sabe, é em setembro, né? Meu aniversário é em setembro, eu vou fazer uma festa aqui em casa, vai nananana. A gente tá em abril agora. Ela vai colocar na agenda e ela vai. Não, eu vou, amiga, conte comigo. E se no dia do meu aniversário a filha dela resolver fazer o próprio aniversário, não sei o quê, ela já confirmou comigo. Então ela vai dar um jeito de ir nos dois lugares, porque ela já confirmou, entendeu? Ela é comprometida com a agenda dela. E ela tem muitos amigos e tem sempre vários eventos no mesmo dia, mas ela é tipo, não, mas eu já não vou, amiga, porque eu já confirmei o churrasco na casa do fulano há meses, assim. É isso, ela é comprometida com a agenda dela, entendeu? É nada que ela não foi no meu aniversário no karaokê. Vou jogar aqui agora. Você vem com essa Porque coisa aí. provavelmente ela já tinha Já tinha. confirmado É. alguma coisa com algum Vou outro jogar na cara, mas vou amigo. ser justo, porque ela já É. tinha, exato. Eu só queria sofrer um pouco aqui, tá? Não, e Mas ela, e entendo. ela não mente, ela não vai falar pra você, vou ver, mais perto eu te aviso. Não, ela já fala, ó, eu tenho tal coisa, eu só vou confirmar o horário, eu vou ver com o Cris, que é o marido dela, se de repente a gente consegue os dois, mas amiga, tipo, ela é sincera, entendeu? Segunda coisa que eu queria falar, que é uma coisa pra gente pensar também. Às vezes,
Quando tá muito difícil pra gente, tá tão presente com os amigos, tá tão disponível pros amigos, pode ser também, porque esses amigos, eles não têm mais a ver com você. Tipo, quando estar com essas pessoas é muito pesado, ou tá presente nesses eventos que elas te chamam, te incomoda tanto, talvez você tá desalinhado com esse rolê, sabe? E eu acho que isso as pessoas demoram pra entender. Isso eu nem tenho o que comentar, essa coisa. Acho que você falou tudo que precisava ser dito. Gente, dá uma peneirada, sabe? Dá uma fala. Ai, você nem come mais carne, você não bebe mais, e aí você fica se martirizando porque você não vai no churrasco, porque não sei o que lá. Será que essa galera, né? Tudo bem, gente, se vocês amam churrasco e ficar bêbados até, não tem problema, mas às vezes a pessoa não tá mais alinhada, né? Assim, será que não vale pensar em alguma outra coisa e tal, enfim, né? É, e tem um outro ponto, assim, que eu acho que é complicado também, que é confundir amigo com trabalho não remunerado. É, sabe? Tipo, você é buscado para o que exatamente pelos seus amigos? Então, já que a gente tá falando da sua disponibilidade para os amigos, né? Os seus amigos te buscam para quê? Para trabalho não remunerado? Para você ajudar com não sei o quê, para A você mudança de fazer tal gato. coisa, para mudar o gato. Te amo. Pra, sabe? Ou é uma ajuda mais emocional o que que é mais difícil para você estar presente? Porque tem gente que é ótimo para trabalho não remunerado, pode chamar para ajudar na mudança, pode chamar para carregar o gato, pode chamar para, sei lá, né, pôr água nas suas plantas, não sei o que, a pessoa tá lá. Mas às vezes ela tem muita dificuldade de ter presença emocional, tipo assim, meu Deus do céu, não vem me contar do seu término com não sei o que, com 3 horas chorando, que eu não tenho estrutura. Então, também entender que tipo de disponibilidade a gente tem, né? Às vezes é uma disponibilidade muito mais prática do que emocional, e às vezes não. Sabe o que isso me faz pensar? Eu me sinto disponível nos dois lados. Mas eu sinto que eu também consigo entender as pessoas que só ficam buscando pra quando precisa de alguma coisa, sabe? E tem uma pessoa ou outra que eu sempre que me manda mensagem eu penso assim, Tem um pontinho terapêutico aí, né? é, sempre que me manda uma mensagem, na hora que eu vejo a mensagem eu penso, puta, vai precisar de algum apoio emocional. E aí eu penso assim, é um problema? Não, não é esse o problema. O problema é quando essa pessoa só precisa de apoio emocional, mas ela não tá disponível a dar apoio emocional. Ou não tá disponível pra vir bater uma laje, ou alguma coisa assim, sabe? Que a nossa amizade é mais de um lado do que de outro. E amizades são diferentes, né? Pessoas são diferentes, mas eu vejo quanto, como você disse ali, né? Que são algumas relações que eu já vejo que a nossa amizade já não é uma amizade assim como era antes, já não existia essa troca. E também penso no outro lado que é pessoas que eu adoro, que a gente tem umas trocas maravilhosas, mas que a vida vai acontecendo e a gente acaba nunca se falando nessa desgraça. E aí acaba tendo um sofrimento, assim, sabe? Que é tipo, puta, que saudade dessa pessoa. E você não consegue ver a pessoa que mora longe. E a mensagem a pessoa demora pra responder porque tá ocupada. E quando te responde, você demora pra responder. E eu fico pensando, nossa, que horrível isso. E como, nesse ponto, dá aquele medo de ir fragilizando a amizade, você perder a amizade. Mas você tem que lembrar que pessoas gostosíssimas sempre vão estar disponíveis para pessoas gostosíssimas. Então, mesmo que pessoas que a gente não se fala há anos, de repente volta e funciona. Mas enfim, expande para outro tópico aqui relacionado e eu vou parar agora. Na reportagem, né, da CNN que eu tava lendo, ela fala que a gente quer contar com a aldeia, mas a gente não quer ser um aldeão, né? Assim, a gente quer contar com o grupo, mas a gente não quer fazer parte do grupo quando o grupo precisa e tal. E eu acho que esse papo sobre disponibilidade, eu acho que vai trazer reflexões muito profundas, assim, do quanto, do tipo de disponibilidade que a gente tá colocando nessa mesa, o quão profundo isso esse equilíbrio entre fazer pela gente e fazer pelo outro. Eu acho que traz grandes temas que a gente vê aqui no processo clínico, no processo terapêutico. Como você falou, né? Ah, no começo, ser um amigo nota 11 talvez seja um problema também, né? Tipo, estar tão disponível, será que não é uma questão também? Enfim. Mas eu acho que
o que eu queria trazer hoje no episódio é pra gente parar de apontar tanto pras pessoas e olhar um pouco pro nosso processo também. Então a gente fala, porque ninguém me convida, não sei o quê. Tá, mas e quando convida? Qual que é a sua postura? Quando você mandou mensagem pra algum amigo, e ao invés de só responder quando, né? Qual que é o seu movimento em relação às pessoas e tal. E eu tenho, depois que eu mudei aqui para São José, que eu tive que refazer amigos, né? Eu não conhecia uma pessoa aqui e tal. É muito nítido como certas pessoas, sei lá, estão mais abertas para esses movimentos e as outras não. Então até teve uma afinidade, foi muito legal e tal, mas a pessoa não dá continuidade àquilo, sabe? E aí, assim, e aposto que é a pessoa que em algum momento vai falar, ai, porque, nossa, no interior as pessoas não fazem amizade, ninguém tá disponível, não sei o que lá. Eu fiz amigas maravilhosas, eu tenho muita presença de gente boa aqui em São José e tal, mas porque é isso, né? Assim, eu vou alimentando isso e dentro do possível, com a minha memória fraca e tal, tento me fazer presente. Inclusive, meninas, quando tiver encontro aqui em casa, eu vou gravar. Depois vou repassar tudo e fazer meu relatório aqui, meu prontuário das amigas. Não grava não, Cintia Cruz, não grava não, que é perigoso. O, sabe que também tem outras coisas, né? Você falando dessa parte do fazer amigos e tudo mais, eu acho que também é uma coisa que nem todos nós somos bons em, mas não significa que não seja possível. Porque, por exemplo, eu não acho que eu seja ruim em fazer amigos, mas eu tenho uma amiga que ela faz as coisas acontecerem. Se você precisar que alguma coisa aconteça, essa é a amiga, assim. Ela faz acontecer, Putz, sabe? delícia. E aí o que eu sei que ela faz a coisa acontecer é, se eu preciso fazer um negócio assim, eu peço ajuda, porque essa pessoa faz o negócio acontecer que eu não faço da maneira que essa pessoa faz, que essa pessoa faz acontecer. É tipo a Alexa, assim, sabe? Falou que vai, ela vai. E então, a gente também tem essas pessoas na nossa volta que a gente pensa assim, puta, essa pessoa sabe fazer os negócios acontecer. Cola nela, sabe? Vai junto nela. Pede ajuda. Pede Talvez ajuda. você não consiga pedir ajuda direto, pede ajuda meio parcelado, meio capenga, sabe? Alguma coisa assim, mas pede ajuda, porque essas pessoas estão em volta da gente. Aquela pessoa que sempre manda mensagem pra ver como você tá, que sempre pergunta as coisas e tipo, eu não sou sempre esse amigo que fica mandando mensagem assim. Às vezes eu tô tão preso nas coisas, às vezes eu lembro, às vezes não. Agora tem umas pessoas que não, tem umas pessoas que sabem fazer acontecer, que sabem fazer um negócio, e a gente pode colar nela também, pode ir junto com ela, pra pegar esse embalo. Talvez até aprender um pouco como fazer acontecer. Fazer junto, tentar. Tem uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado também, que você falou agora, eu lembrei. Hoje em dia a gente não tem tanta frequência dos amigos, né? Você não vê toda semana, você não consegue estar ali. E aí, quando você tem esse tempo, eu sinto que as pessoas têm uma necessidade de atualizar a outra. Tipo, ai, deixa eu te atualizar de tudo que tá acontecendo na minha vida. Aí vai contar, tal, não sei o que. E eu acho que a gente fica muito preso nessa coisa de atualizar e perde a chance de falar de coisas do momento. Então, sei lá, eu tenho um café com você, eu vou ter 2 horas com você. Eu vou ficar 1 hora, sei lá, a gente vai ficar 1 hora, um atualizando a outra vida e não sei o que, tudo que aconteceu e tal. Quando a gente podia estar falando do que a gente tá sentindo agora. Tipo, essa semana eu não tô bem, aconteceu tal coisa, ou sei lá, nesse momento eu tô assim, assim, assado, enfim. Então, é uma coisa que eu tenho tomado cuidado, principalmente por não morar em São Paulo. Então, vira e mexe, eu marco com alguém que eu não vejo há muito tempo. Então, eu tenho tentado direcionar para não ficar 1 hora atualizando, porque eu acho que não precisa. Você não precisa saber que eu tal coisa em novembro, sabe? Não precisa saber. O que é essa pessoa que tá aqui na minha frente precisa saber que vai ser relevante para esse momento, pra gente ter troca, sabe? Porque senão é chato, né? Você fica lá, então, em novembro, em dezembro, em janeiro. Assim, tipo, vou discordar, mas também vou concordar. Vou concordar pelo ponto que se você só tem 1 hora e você vai se ver pessoalmente, aí não tem jeito mesmo. Porque depois sabe-se lá quando que você vai se ver de novo. Então, o tempo precisa ser calculado e é melhor que se fale de agora. Mas, o amigo, a gente quer saber da vida do amigo, né? A gente quer ouvir as Você quer o fofocas, detalhe? Ah, a gente quer o detalhe, quer quando bateu não sei o que, não sei o que. E eu. Mas é isso, depende da ocasião e de quanto tempo você tem, certo? Porque eu, sim, eu sim. tenho até um exemplo que me veio aqui,
que eu tinha pensado como que eu ia trazer esse exemplo que é relacionado à amizade. E me veio aqui um jeito de trazer, que é, alguns meses atrás eu tive uma ligação com uma amiga, que a gente tá em outros países, e fazia uns 6 meses que a gente não se ligava mesmo, assim, sabe? E aí o que aconteceu foi, tinha um monte de coisa na minha vida, um monte de coisa na vida dela, e aí foi mais essa amiga falando e eu ouvindo. E eu só pensando assim, ela tá justamente detalhando essa coisa, Atualizando. atualizando, em detalhes. E aí eu tinha pensado assim, eu amo ela, adoro essa mulher e adoro esse detalhe. Mas eu também tinha coisa aqui em mim que precisava vir, sabe? E a gente tava 2 horas já na ligação. E aí eu precisava sair, a gente não tinha colocado um limite também, né? Mas enfim. Aí eu falei pra ela, o que eu senti que foi um desbalanço na nossa ligação, que tinha mais coisa e a gente precisava marcar de novo. E aí a gente, beleza. E aí passou 2 semanas, a gente fez uma outra ligação, e aí depois foi mais 2 horas conversando, e aí veio essa. Aí você Aí, atualizou a sua. aí atualizei. Mas enfim, porque é isso. Primeiro eu senti que tinha faltado algo, queria dizer, disse, como eu tava me sentindo. Ela ouviu, maravilhosa, amo. Fizemos a outra ligação, continuamos. Juntamos o que eu tinha com o que ela já tinha falado, com mais coisa que também veio, aí fez essa mistureba toda e ficou bom. Porque é ligação que precisava de detalhe. E eu sei que essa pessoa, quando eu vou falar com ela, é ligação de detalhe. Então eu já fui preparado a detalhe. Eu não sabia que tanta coisa tinha acontecido na vida dessa mulher assim. Mas enfim, não é um problema. Porque justamente é o tipo, né? Que é como você disse. É, Se a gente é. fosse se ver pessoalmente, só tivesse uma hora, se eu não tivesse falado nada de que a gente precisava acelerar ou mudar e vamos focar no agora, eu talvez tivesse saído dessa ligação tristonho e bravo com essa minha amiga. Mas como era uma ligação online e eu falei pra ela e ela ouviu e depois a gente se ligou e se conversou, foi algo mais gostoso, assim, sabe? Porque eu sinto que a gente também tem esse risco na amizade, que a gente já trouxe aqui em vários episódios, que é sobre a expectativa, né? A gente aprende amizade de uma forma, mas cada um vê a amizade de uma maneira. Por exemplo, você tem que se falar toda semana. Se você não se fala toda semana, você é um amigo que falha. E quem falou que é um amigo que falha? Sabe? Então a gente tem que pensar nessas expectativas também, né? Uma expectativa que é eu amo essa pessoa, ela tem que me amar de volta. Tipo, mas o que que é o amor? O que que é esse outro negócio? Tem um monte de coisa que são coisas não ditas que a gente simplesmente tem. E eu acho que é importante essa, como eu usei esse exemplo dessa amiga, né? De falar pra ela, olha, eu amo você, a ligação foi ótima, mas eu senti que tem um monte de coisa aqui que não deu tempo de falar. Então a gente vai precisar se ver de novo, porque isso aqui vai ter que vir pra fora. E como que a gente faz isso acontecer? Porque se eu só tivesse guardado pra mim, um beijo pro Bruno do passado, essa minha relação de amizade teria sido abalada por minha própria culpa de Cria não ter ressentimento e tal, expressado. e foi o movimento que Exato, você acabou não fazendo, né? Tem, exato. tem uma dinâmica que eu tenho com a Flávia, que é uma amiga minha de muitos anos, e a gente se vê assim muito pouco, né? Ela tem filha pequena, uma rotina, enfim, puxada pra caramba e tal. E quando a gente se encontra, a gente tem sempre os temas principais. Não é combinado, não é que um dia a gente combinou isso, é uma dinâmica, sei lá. Ela chega e fala, amiga, eu tenho que te contar, tá, 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 tá. Tipo assim, ela tem o tema principal da conversa, entendeu? Porque a gente, sei lá, eu acho que a gente se vê uma vez por semestre, no máximo, assim, é bem difícil mesmo a gente conseguir ter esse tempo. Então, não sei, assim, aí a gente já foca no tema principal. Tá acontecendo tal coisa, tem tal situação e tal, enfim. E é bom, porque. E ela, a gente teria tudo pra dar errado, porque ela era uma pessoa que eu tinha convivência, então ela sabia de todos os detalhes da minha vida, então é muito normal alguém, né, alguém que teve tanta frequência na sua vida, você chegar e querer atualizar dos 6 meses de não, mas não dá, gente, não dá. A vida moderna, ela não permite tanto assim. E tem uma coisa de disponibilidade que eu acho que é uma coisa que eu sinto que eu tenho bastante, mas que as pessoas não costumam ter muito, assim, que é... A minha mãe sempre gostou, que ela preferia que a gente recebesse as pessoas em casa do que, né, que a gente fosse na casa das pessoas e tal. Então, meus amigos sempre foram pra casa, dormiam em casa, sabe? Tinha essa coisa de estar em casa. Então, eu tenho a minha casa muito disponível para as pessoas, sabe? Tipo assim, quer vir passar um final de semana aqui, quer dormir aqui, ainda mais agora, né? Estando em São José, que as pessoas acabam vindo para dormir mesmo e tal. E eu gosto, eu sempre falo, né? Ah, se acontecer alguma coisa, pega a sua mochilinha e vem pra cá. Mas é uma coisa que eu não conto tanto com as pessoas dessa maneira, sabe?
Uhum. Porque na minha cabeça, eu tô acostumada a receber as pessoas. Então, eu não. É difícil eu pensar assim, sei lá, fulana tá triste, vou na casa dela pra não sei o que. Na minha cabeça venha pra minha casa. E às vezes a pessoa precisa que você vá até ela, né? Assim, e não sei, assim, o meu clique na cabeça é sempre, fulano, você quer vir pra cá? Tipo, e aí, assim, não é porque eu não tô disponível pra estar lá, é que, não sei, eu acho que o meu automático é trazer a pessoa pra mim, sabe? Porque, sei lá, sempre foi assim, desde adolescente e tal, enfim. Uhum. Tipo, eu tinha amigas que fugiam pra minha casa porque não suportavam ficar com os pais, sabe? Tipo, então preferiam estar lá na minha casa. E não sei, eu acho que é uma dinâmica que é meio sem pensar a minha, assim, sabe? Sinto isso quando vou na sua casa, sinto que é um abrigo que posso me proteger ali. Isso é verdade, eu Me- senti isso várias vezes Mesmo já. quando a gente esconde os frios na geladeira e ninguém acha, né? Que eu sempre lembro da Exato. Priscila. Onde você colocou? Aqui. Ela, nossa. Ela, eu querendo pôr a mesa pro café pro Bruno e cadê as coisas? Beijo, Pri. Saudade de você, meu Deus. Eu fiquei pensando nessa reflexão, eu acho que o meu crescimento foi o oposto, foi sempre indo na casa dos outros e não recebendo as pessoas em casa. É, Eu porque tinha você vergonha também sempre da onde eu viajou morava também. bastante também, né? Assim, depois que você saiu do Brasil e tal, você Não, mas eu, sassaricava eu bastante penso também, quando né? criança e quando adolescente Ah, mesmo, me desenvolvendo, sabe? No passado, mas como eu aprendi com a minha mãe. Era mais a gente ir visitando outras casas do que pessoas vindo em casa. Mas, depois, quando adulto, aí eu agora adoro acolher as pessoas da minha casa. Vem na minha casa, tá sempre com coisas disponíveis. Quando mudei pra esse apartamento aqui, comprei coisas já pensando travesseiro extra, edredom, já pensando nisso. E aí já, tipo, na primeira semana que eu mudei aqui, já veio uma pessoa me visitar, já ficou aqui uma semana. É tipo, tinha acabado de... Montei o sofá-cama, que eu comprei a grande pessoa, justamente pra isso, cheguei! já chegou, já chegou. Não tinha nem lavado as cobertas, as capas do edredom ainda. Eu, tipo, vai assim mesmo, não tem problema. Que legal, que E legal. como é bom poder ser esse amigo, né? Que acolhe as pessoas. Eu acho que é uma coisa muito boa de ter as pessoas vindo na sua casa. É um sentimento muito gostoso das pessoas ficarem na sua casa e de cuidar delas e de fazer as coisas. Me dá um quentinho fazer isso pelas pessoas. E também quando fazem isso comigo, né? Quando me recebem nessa parte de amizade, né? De como é acolher. Mas eu não sabia fazer isso. Eu não sabia receber as pessoas em casa. Eu nem pensava em convidar as pessoas, que era tão padrão pra mim não ter tido essa experiência anteriormente, que eu tinha crescido mais como indo visitar os outros e não convidava as pessoas pra vir na minha casa. E acho até que lembro de relações assim que as pessoas falavam, você nunca me convida pra ir pra sua casa, sabe? E, enfim, agora já tá resolvido. Isso vem aqui em casa, sofá, cama, espaçoso, coberto, comida, café, tem sempre café, café bom. Ai, não, isso com E, certeza não falta. E na cafeteria italiana que você gosta, né? exato. De pressão que pode explodir a qualquer momento, exato. Bom, é isso. Podemos ir para as dicas. Uhum, sim. Eu fiquei pensando em indicar algum livro e não sei, me veio de cara o livro 3 que vai contar a história de três amigos ali, que são amigos desde a infância e tal, que tem essa coisa muito de um precisar do outro, um tá na casa do outro, contar com a família do outro, porque, sabe, não tem a mãe, mas conta com a mãe do outro e tal, enfim, e é um livro que eu gostei bastante, achei, nossa, fiquei muito apaixonada. E de série, eu gostaria de indicar a Amiga Genial. Talvez não seja essa amiga tão acolhedora que a gente está falando aqui, da gente se, né, estar ou não estar tão disposta para o outro e tal, mas eu acho que é uma obra-prima, é baseado no livro da Helena Ferrante. A série tá linda, é belíssima. Voto a favor dessa série, assim. Acho que ela não teve o brilho que merecia e ela é maravilhosa, maravilhosa. Essas são as minhas duas dicas. Eu tenho duas dicas. Uma é O Carteiro e o Poeta, porque mostra uma relação de Ai, que aguçado. amizade ali, dessa relação de amizade que é justamente como é gostoso essa parte de como os amigos introduzem as coisas na gente, depois como cobra do amigo e tudo mais, sabe? Expectativas e, enfim, não quero dar spoilers, acho que é maravilhosa nessa parte da relação.
uma série italiana, né? Maravilhosa. E a outra série, A Grande Beleza, óbvio. Que é o filme, na verdade, não série. Podia ter uma série, mas não tem. Mas o outro é filme também, O o outro é filme, é poeta verdade. e São dois filmes, Não sei por que eu tô falando sério. Os dois são filmes. E A Grande Beleza também é relacionado à Nossa, a gente dá muito dicas amizade. italianas, né? Porque a Uhum. amiga genial também é italiana. Maquei. Ah, ok. E são um outro filme bom sobre amizade, sobre. Eu acho que ali também tem um ponto sobre como é essa parte superficial, como é essa parte profunda dos tipos de amizade, sabe? É um filme que vale até assistir de novo e olhar, assim, nessa parte das relações que existem ali do principal, né? Do personagem principal e das outras amizades. E como ele navega, assim, a amizade, uma pessoa nova que ele acabou de conhecer, como é que ele já é amigo dessa pessoa de forma rápida, e outras pessoas que ele é amigo há mais tempo, mas você já vê que eles não combinam mais, e ele começa a perceber isso, que é o Tá tipo que você deu o exemplo do desalinhado. churrasco, tá desalinhado, é legal. O como ele próprio diz, né, que ele começa a ver a vida de uma forma diferente, do tempo que ele tem na vida e tudo mais. E na série ele fala, né, aniversário de 65 anos, que ele entendeu algumas coisas. Esperamos nós que aprendemos sobre essas coisas antes dos 65. Não há problema nenhum em aprender aos 65 ou depois, mas o quanto antes aprendemos sobre relações e sobre as coisas, melhor para a vida. E essas são as minhas duas dicas. Muito bom, muito delícia. E se você que tá ouvindo a gente quer que a gente fale de algum tema, tipo, eu acho que esse tema seria interessante ouvir assim, tio Bruno conversando e tal, pode mandar pra gente aqui nos comentários do Spotify ou do YouTube ou lá no Instagram, corajosamente podcast. Vai ser bom saber o que vocês gostariam de ouvir. Acho que é isso, Uhum. né? Já gravamos vários temas aqui. Às vezes até chegou o comentário assim, a gente cancelou o tema da semana seguinte, já mudou para aquele tema que foi tão bom que mandaram que a gente vai, vamos falar desse aqui, que se lasca outro tema. Exatamente. É, Então podem mandar. E assim, gente, são, meu Deus do céu, 5 anos de. Né? Vai fazer 5 anos agora em vai fazer maio. 5 anos. Então, assim, tem muita coisa que a gente já falou. Eu acho que os temas eles acabam meio que se repetindo de alguma forma ou de outra, mas assim, é bom do mesmo jeito. Então, mandem dicas. Obrigado por hoje. Adorei. Um beijo. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.